Olá, gente! Hoje mais um vídeo. Eu tenho certeza, presta bem atenção nisso, que você vai sair impactado dessa mensagem que eu vou trazer aqui. Mas para isso você vai ter que ficar comigo nesse vídeo até o fim. Pare um pouquinho só o que você está fazendo. Eu tenho certeza que você vai sair poderosamente edificado e abençoado. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre um tremendo sinal, um importante sinal, uma importante profecia que está se cumprindo exatamente nesse momento, na nossa geração. Vocês sabem que eu tenho falado sobre muitos sinais que têm se cumprido ao redor do mundo e normalmente quando nós pensamos em sinais, nós pensamos em sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas, enfim, né? Muitos sinais eu tenho mostrado aqui para vocês todos os dias, já por um bom tempo. O próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nos diz assim: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa do que virá ao mundo, e as virtudes do céu serão abaladas. Então, quando nós pensamos em sinais, e tem acontecido muitos sinais desde o ano passado, eclipses, superluas, agora teremos uma grande superlua, uma lua de sangue poderosa, tivemos a estrela de Belém, enfim, nós normalmente associamos a natureza a eventos celestes, mas isso é uma profecia que realmente tem se cumprido em nossos dias. Mas você também já parou para perceber que não somente na vertical, mas na horizontal, os sinais e as profecias têm se cumprido todos os dias? Quando nós olhamos na horizontal, nós observamos primeiramente o ser humano, o homem. Você sabia que nos últimos tempos o homem também vai evidenciar que Jesus está voltando, que a volta do Mestre se aproxima? Para isso basta você olhar as características do ser humano nesse tempo final. Eu quero ler para você uma forte profecia que está no livro de 2 Pedro. Eu vou ler aqui para você e depois você vai entender como algo poderoso está se cumprindo nesse exato momento. Veja só o que diz a Bíblia. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, portanto não era no tempo do apóstolo Pedro, nem do apóstolo Paulo, era nos últimos dias, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias sobrevirão ou virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja bem, a Bíblia diz que nos últimos dias, portanto, não era no tempo em que esta palavra foi escrita, praticamente 2000 anos atrás, nos últimos dias, sobrevirão tempos diferenciados, sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque haverão escarnecedores. Eu quero falar para você hoje sobre 3 tipos de pessoas que cumprem essa profecia. Exatamente, 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é o escarnecedor. Eu tenho certeza que você que me acompanha aqui todos os dias já chegou alguma vez em alguma oportunidade para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu tio, primo, amigo, familiar, conhecido, uma pessoa do trabalho, e você disse: olha, eu quero te mostrar uma profecia, eu quero te mostrar um sinal, a volta de Jesus está chegando, Jesus está se aproximando. E você foi zombado. Veja bem, a palavra escarnecedores vem da palavra escárnio, zombaria, desdém, desprezo. A Bíblia profetiza que nos últimos dias viriam escarnecedores, pessoas que quando você vai falar da volta de Jesus, quando você vai falar que os tempos são chegados, que o dia se aproxima, as pessoas vão dizer para você o seguinte: para de falar bobagem, para de ser apocalíptico, para de ser fanático, lunático, para de ver essas coisas de internet, eu acho que tu está vendo muito coisa de internet. Você começa então a se sentir menosprezado, diminuído, rebaixado, ridicularizado, porque alguém começa a zombar de você, escarnecer, tirar sarro, diminuir, menosprezar. E é exatamente o que muitos de nós, ou a grande maioria, ou até a totalidade de nós, enfrenta todos os dias. Eu tenho certeza que quando você quis dizer, quis mencionar, quis demonstrar, quis encaminhar às vezes um vídeo naquele grupo de família,
naquele grupo de amigos do trabalho, você foi ridicularizado e você se sentiu diminuído, porque isso é um cumprimento profético. A Bíblia diz que nesse tempo final virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Então eles vão zombar de você, eles vão ridicularizar. Esse é o primeiro grupo de pessoas que cumpre essa profecia. Pessoas que só sabem ridicularizar, zombar, tirar sarro. E você se sente muitas das vezes uma pessoa alienada, uma pessoa, sabe, questionando até mesmo se você realmente não está muito fanático. Mas isso é um cumprimento profético que Pedro falou para a nossa geração. O segundo grupo de pessoas que cumpre essa profecia são as pessoas que, quando você chega para falar que a volta de Jesus se aproxima, que uma profecia está se cumprindo, olha o que está acontecendo em Israel, olha o que está acontecendo no Sol, olha o que está acontecendo na Lua, as pessoas olham para você, aí eu incluo também nesse grupo, especialmente os cristãos, e dizem para você o seguinte: ninguém sabe o dia nem a hora. Veja só o tamanho do absurdo, ninguém sabe o dia nem a hora. Como se essa expressão fosse simplesmente anular toda a palavra de Deus. É óbvio que a Bíblia fala, que o próprio Cristo falou, que ninguém sabe o dia nem a hora. Essa é uma questão bem mais profunda, né, que eu não vou me aprofundar para você, mas você precisa entender que essa expressão não invalida, e talvez você saiba disso, mas as pessoas que dizem isso para você, esse segundo grupo de pessoas, essa expressão não invalida os sinais, os acontecimentos que o próprio Cristo alertou em Mateus capítulo 24, em Lucas no capítulo 21, no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é todo profético, no livro do Apocalipse. Ou seja, todas as profecias que foram mencionadas na Bíblia, a pessoa tenta invalidar isso para você, dizendo o seguinte: olha, ninguém sabe o dia nem a hora. Como se você quisesse adivinhar o dia e a hora só porque você está falando um sinal, um cumprimento profético, uma evidência da volta de Jesus. Apesar de a Bíblia dizer em Mateus 24, capítulo 24, verso 36, que ninguém sabe o dia e nem a hora, a Bíblia não diz que ninguém sabe o tempo profético, o momento profético, a hora profética, hora no sentido de tempo profético, a janela profética. O próprio Evangelho nos diz isso. Se você ler Lucas no capítulo 12, você vai ler o seguinte: dizia também a multidão, Jesus falando, hein? O mesmo que disse que ninguém sabe o dia nem a hora: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. Quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo, o tempo profético da volta de Jesus? Veja bem, Jesus deixa e assemelha os sinais a o povo que consegue discernir quando vem um vento, quando vem uma chuva, simplesmente olhando a face dos céus. E ele diz: olha, vocês são hipócritas, vocês conseguem discernir tudo isso, mas vocês não conseguem discernir o tempo, o momento do cumprimento das profecias? É exatamente o que Jesus fala. Então as pessoas que chegam para você e formam e falam esse jargão evangélico, porque virou um jargão evangélico, você fala da volta de Jesus, você fala de cumprimento de uma profecia, a primeira coisa que você ouve é: ninguém sabe de nem a hora. Porque a pessoa não sabe mais nada da Bíblia, mas ela sabe dizer ninguém sabe de nem a hora. Por quê? Porque ela quer fugir desse assunto. Ela quer também ridicularizar você e até fazer parte do primeiro grupo de pessoas que são pessoas escarnecedoras. Então ela vem com o famoso jargão evangélico, que apesar de ser bíblico, ele não invalida as profecias, né? Veja bem, Jesus falou em terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Nós estamos vivendo uma das maiores pestilências do mundo, talvez não na letalidade, mas na proporcionalidade de parar todo mundo conhecido. E mesmo assim a pessoa diz: ninguém sabe de nem a hora. Aí você fala: olha, uma profecia se cumprindo ali, ninguém sabe de nem a hora. Como se isso fosse invalidar todo o livro de Daniel, como se isso fosse invalidar o próprio livro do Apocalipse. Diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, Deus mostrou ao seu servo João, para testificar, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-aventurado que lê e que guarda
as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Uma das poucas bem-aventuranças que está fora do Sermão da Montanha é essa: quem lê, quem guarda no coração as palavras da profecia do livro do Apocalipse. É uma pessoa bem-aventurada quem se detém sobre esse assunto, quem resolve estudar sobre esse assunto, quem resolve se alimentar desse assunto. Mas aí vem o escarnecedor, vem esse segundo grupo de pessoas e diz: ninguém sabe de nem a hora. Quase 30% da Bíblia é profecia. Então você pega 30% da Bíblia, rasga e diz: ninguém sabe de nem a hora. É um absurdo, é o cúmulo da ignorância evangélica. Essa é que é a verdade. E não só aí estão incluídos os cristãos comuns, mas muitos pastores, eu tenho certeza, se às vezes você participa de um grupo de pastor ou da sua igreja, você mandou lá um vídeo meu encaminhado, e aí vem alguém: olha, ninguém sabe de nem a hora, para com isso, para com esse assunto. Por quê? Porque são pessoas que normalmente querem viver o céu na terra, eles querem morar aqui para sempre e por isso eles não gostam desse tipo de assunto. Jesus falou muitos sinais, de muitas maneiras. Tentou demonstrar, você pode olhar, por exemplo, para Israel, olhar para a figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração que viu a figueira florescer em 1948, Israel, o moderno Israel, sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus não sabia então o que estava falando, segundo o pessoal do ninguém sabe de nem a hora. Esse pessoal tenta ridicularizar a profecia, tenta descredibilizar a espinha dorsal da Bíblia, porque o que diferencia a Bíblia de outras religiões, você sabe, é a profecia. No Alcorão não tem profecia, nos escritos de Buda não tem profecia, nos escritos de Confúcio não tem profecia. Então, só Deus pode revelar o futuro no tempo presente. E essas pessoas invalidam o próprio poder de Deus, que é a profecia. Só Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Só Ele determina, estabelece e direciona todas as coisas, passado, presente e futuro. Mas a pessoa risca tudo isso do mapa e diz, com uma frasezinha bem curtinha para você: ninguém sabe o dia nem a hora. Como se você quisesse adivinhar. Ora, você não está querendo adivinhar. Você não está querendo dizer: olha, querido, eu não estou querendo dizer isso para você. Eu não estou querendo dizer que eu sei o dia e a hora. E nem estou caçando o dia e a hora. Eu estou simplesmente querendo te mostrar que o tempo é chegado. Que as estações estão chegando. Que o momento é chegado para você se preparar. Ninguém sabe o dia nem a hora. Esse é o segundo grupo de pessoas. Infelizmente, como nós temos pessoas assim. Agora eu quero falar para você de um terceiro grupo de pessoas que cumpre essa profecia. Veja bem o que Pedro diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, para nós, para hoje, virão escarnecedores, zombadores, ridicularizadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, veja só o que eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque é o seguinte, desde que meus pais dormiram, e talvez os teus também, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esse terceiro grupo de pessoas é aquele tipo de pessoa, faz parte, aquele tipo de pessoa que quando você fala de um sinal da volta de Jesus, a pessoa sempre contra-argumenta. Por exemplo, você chega para ela e diz o seguinte: olha, você viu o terremoto em tal lugar? A pessoa olha para você: ah, crente, hein? Terremoto sempre existiu. Terremoto sempre existiu. Você viu o sinal no céu? Eclipse sempre existiu. Você viu esse acontecimento lá no Oriente Médio? Israel nessa situação? Guerra sempre existiu. Você viu essa pandemia? Sempre existiu. São pessoas que tentam diariamente ridicularizar você. Tentam contra-argumentar para você. Elas ignoram. Quando você fala, olha, um terremoto, que terremoto de fato sempre existiu, mas não nessa intensidade, nessa frequência. São centenas de terremotos todos os dias e de grande magnitude. Quando você diz, olha, um sinal no céu, um eclipse. Eclipse sempre existiu, mas não em datas proféticas, não em calendários proféticos, não em festa da Páscoa e tabernáculos de Israel, não a estrela de Belém não vista há 800 anos, não a tétrade lunar sempre em momentos
proféticos grandiosos na terra, como aconteceu na Bíblia, como aconteceu em diversas passagens quando Deus quis sinalizar algo poderoso, quando Jesus foi crucificado, um eclipse, sol se tornando em trevas. Então as pessoas sempre querem contra-argumentar. Quando você diz, olha, pandemia sempre existiu, existiu a peste negra, existiu a varíola, existiu a gripe espanhola. Sim, querido, sempre existiu, mas não de parar o mundo conhecido, não de mudar o mundo conhecido, não de mascarar o mundo conhecido. Então são pessoas que por mais que você fale, por mais que você mostre, por mais que você contra-argumente, a pessoa está sempre dizendo: desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É como se eles dissessem, hoje na linguagem de antigamente, olha, está sempre igual. Desde que meu pai era vivo falava, meus avós, meus bisavós. São pessoas que você pode mostrar por A mais B. Você pode abrir o painel global em tempo real, você pode mostrar fundamentações proféticas e bíblicas, você pode mostrar evidências científicas e a pessoa vai dizer, daí sempre existiu. Por que ela diz isso? Porque ela ama esse mundo, ela não quer sair desse mundo, ela não quer que a sua fala, que o seu discurso, que o seu papo tire do coração dela a alegria que ela tem nessa terra, o amor que ela tem nos bens materiais, o amor que ela tem nos projetos pessoais. Então ela fala, isso aí sempre existiu. Isso aí sempre existiu. São pessoas que querem fazer do céu na terra. O próprio Evangelho, a própria Bíblia nos diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São noivas que não estão interessadas no dia do seu próprio casamento. Elas dizem que amam o noivo, elas dizem que são apaixonadas pelo noivo. Elas falam de boca, mas o coração está muito longe. Você já conheceu alguém que está para se casar e não quer saber da festa, não quer saber do noivo, não quer saber das bodas, não quer saber da celebração? São os crentes de hoje, muitas das vezes, são os pastores de hoje, muitas das vezes, em que você manda lá a mensagem no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do círculo de oração, você manda para a família, ninguém sabe, a pessoa só escreve assim, ninguém sabe o dia nem a hora. Segundo grupo. O primeiro grupo, põe uma carinha zombando, põe um emoji de sátira. Ou o terceiro grupo, terremoto sempre existiu. Você manda um terremoto, a pessoa manda que lá no século XII existiu também um terremoto. Mas a pessoa não analisa o contexto. Terceiro grupo de pessoas são as pessoas que tentam sempre contra-argumentar. E você pode se cansar, você pode falar, não vai adiantar. Por quê? Porque a pessoa elegeu no seu coração não querer essa verdade para si, para que ela possa experimentar, para que ela possa usufruir todos os prazeres dessa vida que ela ainda almeja. Então esse seu discurso atrapalha o plano dela, atrapalha o coração dela, faz ela sair da casinha de vidro, da redoma de vidro que ela criou em volta dela mesma. E por isso você é muitas das vezes colocado à parte, colocado de lado, rejeitado, tido como o fanático do Apocalipse, o lunático, o fundamentalista. Mas você saiba que a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que você é um bem-aventurado. A Bíblia fala bem-aventurados os mansos, os pacificadores. O sermão da montanha é uma coisa maravilhosa, mas a Bíblia também fala em Apocalipse um bem-aventurado aqueles que leem e guardam as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então que essa palavra possa entrar verdadeiramente no teu coração para você entender que o errado não é você, que o fanático não é você, que o maluco não é você, porque Pedro já profetizou que nos últimos dias, nesses dias, virão escarnecedores. E esses escarnecedores muitas das vezes estão dentro da sua casa, dentro da sua família, sentam na mesa com você,
sentam no sofá com você, saem junto com você no seu carro, fora todos os outros que você, à distância, não sabe que são escarnecedores. Eles até fazem assim, não, legal, legal, mas por trás metem um sarrafo. Sabe por quê? Porque são pessoas que não têm os olhos espirituais abertos. São pessoas que ainda não foram iluminadas pelo Espírito Santo. E hoje nós estamos vivendo o cumprimento dessa profecia, uma profecia tremenda da volta de Jesus, que às vezes passa despercebida no nosso dia a dia. Se você já experimentou isso alguma vez na sua vida, eu tenho certeza que já, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conseguir. Saiba que você estará de alguma maneira contribuindo para que esse jargão evangélico, não estou dizendo que é mentira e não estou dizendo aqui que eu estou querendo adivinhar o dia e a hora, veja bem, estou mostrando que o tempo e a estação, ele é possível de ser discernido. Estou mostrando para você que assim como Jesus falou da face do céu, como ele falou da figueira, como ele falou dos sinais, os próprios discípulos chegavam até ele em particular dizendo, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Naquele tempo já era em particular porque possivelmente havia uma discriminação. Mas você saiba que você é uma pessoa bem-aventurada por estar compartilhando desse tesouro que é a revelação, que é o Apocalipse, que é Daniel, que é Mateus, que é Lucas, que é Isaías, que é Ezequiel. Você é um bem-aventurado, você é bem-aventurado por ouvir essa palavra, você é bem-aventurado por ser uma noiva que está apaixonada pelo noivo, está apaixonada para se casar com o noivo. E que você verdadeiramente possa entender que você faz parte desse cumprimento profético. Você é a pessoa que é vítima desses escarnecedores, desses ridicularizadores. E isso faz de você uma pessoa muito bem-aventurada. Então eu quero te pedir algo, pega esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Com o máximo de pessoas. E eu tenho certeza que Deus pode fazer uma obra tremenda. Quero pedir também que você deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas e também, se você deseja, sente no seu coração de fazer a obra de Deus, de contribuir com o reino de Deus na terra, aqui do lado você está vendo os dados bancários para que você possa fazer a sua oferta de amor e assim contribuir com o nosso trabalho missionário na África e em Moçambique e também em outros projetos sociais. Se você deseja conhecer o nosso trabalho missionário, tem um link aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link. Você clica e assim você vai conhecer a obra que Deus tem colocado nas nossas mãos, que não é apenas minha, mas é também, você pode ter certeza, sua. Seja um abençoado, uma abençoada, por ser um abençoador, uma abençoadora. Que Deus te abençoe grandemente e que você verdadeiramente possa viver com convicção a plenitude do cumprimento dessa profecia. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Você sabe onde está a promessa. A promessa está aqui. Está de Gênesis ao Apocalipse. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.